Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Contra nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Fragmentos da mensagem Resiste à Tentação, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus envolva a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Grupo no Grupo e está no livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Albino Teixeira, que assim nos convida a refletir. A família espírita, em cuja intimidade cooperas na seara da verdade e do bem, aguarda sejas para ela o concurso no trabalho e o alívio na aprovação, o equilíbrio nos instantes alegres e a escora nos tempos difíceis, a mensagem de estímulo na obra em realização e a palavra de bênção na travessia dos obstáculos, o refúgio de paz e o apoio fraterno, a observação compreensiva e a amizade real. Assim é porque, se um grupo espírita é um templo aberto à necessidade e à indagação de todas as criaturas, o grupo de trabalho que persevera dentro dele é diferente. Essa equipe de corações aos quais nos agregamos para servir é comumente o grupo de nossas afinidades, afetos e desafetos que trazemos de existências passadas, que nem sempre estão associados a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora jungidos ao nosso espírito por vínculos magnéticos. É nesse grupo íntimo que encontramos grandes alegrias e grandes dores, consolações e desafios, facilidades e empeços, tesouros de amor e testes de burilamento moral, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo com mais segurança, ressarcindo erros e aprimorando qualidades que nos facilitem acessos às vanguardas de luz. Espiritismo em Marcha. Agenda. Convidamos você, rádio ouvinte, a visitar e se inscrever gratuitamente nos canais do YouTube da Associação Municipal Espírita de Caruaru, AME, e da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Encontre vídeos, palestras espíritas, inclusive gravações do programa Espiritismo em Marcha. Visite-nos, é o convite que aqui deixamos. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, pelos espíritos endurecidos, continuação. Volve para Deus o teu olhar, dirige-lhe
por um instante o teu pensamento e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas, desde que hajas dado um passo no bom caminho. O resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado. Prende perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que, a qualquer preço, quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creais que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofreres muitíssimos, mais do que tens sofrido até agora, e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável, se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vo-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Preces pelos doentes e obsidiados. Pelos doentes. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria de nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar para a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica
E o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru. Na lateral da Ferreira Costa, reuniões públicas, domingos às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Resposta dos Espíritos. Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem. A lei de amor e de justiça nos proíbe a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33, lemos: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O Espírito Emmanuel nos traz esclarecimento sobre essa passagem na mensagem intitulada Companheiro, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreve: em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente. Em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares, o Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, impressões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus usou contigo, dando-te nova condição de santificar e de aprender. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8h da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas,
com os temas que foram abordados durante o programa de hoje. Vamos então para a primeira questão que trazemos. A que libertação se refere Emmanuel ao afirmar: somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz? Na mensagem de abertura do programa Resiste à Tentação, que é uma mensagem que está no livro Pão Nosso, Emmanuel elucida que libertação é essa quando ele nos diz o seguinte: só a morte da imperfeição em nós nos livrará das trevas, dos atritos que nos chocam com as leis divinas e que estabelecem as verdadeiras prisões, que são aquelas estabelecidas nos vícios, nos desequilíbrios, nas atitudes aonde o homem é dominado pelo ímpeto, pela sua ação inconsciente e que normalmente resulta em sofrimentos. Então vamos analisar um pouco mais o que Emmanuel aqui vai nos esclarecendo sobre essa liberdade e que ela só irá se verificar quando atingirmos plena luz. É uma referência que o benfeitor faz ao fato de que nós trazemos do nosso passado reencarnatório um mundo de sombras, experiências físicas nas quais estabelecemos afrontamento com as leis divinas, demos campo ao surgimento de vícios e até mesmo de crimes, e que marcam o nosso inconsciente profundo, fazendo com que ele seja, de fato, pleno de sombras. Esse campo vasto que faz parte do psiquismo de cada um de nós, de fato só vai sendo superado, transcendido, à medida em que nós colocamos as luzes do Evangelho do Cristo na profundeza do nosso íntimo, aonde passamos a alimentar a renovação mental, o estabelecimento de novos hábitos, agora harmonizados com as leis de Deus. Para isso há todo um trabalho vasto para ser realizado por cada um de nós. É necessário, para o êxito dessa empreitada, primeiramente, a reeducação dos hábitos mentais, e que irão se dar através da nossa aproximação do Evangelho de Jesus, das reflexões elevadas, dos conteúdos que são alvo da mensagem espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Mergulhar no conteúdo espiritual dos ensinos novos, analisar e perceber novos motivos e objetivos da vida que não se limitam mais ao corpo material. Procurar, através dessa renovação mental, a base, o alicerce para emoções e sentimentos renovados à luz do amor e da caridade. À medida que nos entregarmos a esse trabalho profundo de renovação interior, nós iremos debelando
as sombras do passado, criando novos hábitos, novos caminhos de pensamentos e de emoções, agora harmonizados com as leis de Deus, fomentando a harmonia e a paz interiores e, de uma vez por todas, estabelecendo a verdadeira libertação que vem através da luz do Evangelho. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Por que as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena? À luz da revelação espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, nós passamos a entender que o surgimento de problemas, dificuldades e doenças não tem a sua paternidade em um poder do mal, muitas vezes identificado por doutrinas cristãs como o diabo, como o Satanás, o originador do sofrimento da criatura humana. A revelação espírita nos mostra que a causa das doenças, das dificuldades que enfrentamos durante a nossa encarnação tem a origem em nós mesmos, em nosso passado delituoso. E por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, coletânea de preces espíritas, no finalzinho do capítulo, aonde é colocado preces pelos doentes e obsidiados, há no prefácio o esclarecimento da origem das doenças. E diz o seguinte: as doenças fazem parte das provas, das vicissitudes, das perturbações da vida terrena. E são inerentes, são ligadas por natureza à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. Ou seja, nossos erros e desequilíbrios perante as leis divinas nos projetaram a experiência encarnatória num mundo de provas e de expiações, aonde a presença da doença e de dificuldades é o resultado mais direto desse afrontamento que fizemos com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. E por isso, diz o Evangelho, no seu último capítulo 28, o seguinte: as paixões, os excessos de toda ordem, semeiam em nós germes, sementes, malsãs, às vezes hereditários. O Evangelho coloca como às vezes hereditários, porque muitas vezes nós colhemos na vida atual o resultado de uma semeadura nefasta na nossa vida anterior, na nossa anterior reencarnação. É hereditária porque é fruto direto do nosso espírito. Por isso, quando surgem doenças congênitas, que desde o nascimento a criança já apresenta, e doenças graves, nós aprendemos na revelação espírita que a origem está no próprio espírito que se encontra reencarnado. Ele colhe o fruto da sementeira anterior. Por isso nós somos tão alertados a ter uma vida equilibrada, sem vícios. Não poucas vezes tomamos conhecimento de pessoas
que atinge uma idade avançada, mesmo tendo tido durante decênios vícios, por exemplo, ligados ao cigarro, ligado ao álcool ou ligado a outras drogas, e mesmo assim tiveram uma existência física prolongada. Não poucas vezes essas pessoas colhem o resultado dessa vida desde a infância na vida posterior. É quando muitas vezes surgem as crianças, desde cedinho já portadoras de asma, outras vezes em situação mais difícil, de cânceres que podem atingir os pulmões ou outros órgãos, cuja origem é o passado hereditário daquele espírito e que não pode atribuir aos pais físicos, pela consanguinidade, a raiz daquela doença, porque a raiz está no próprio espírito. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Segundo Albino Teixeira, o que podemos esperar do grupo espírita a que estejamos vinculados? Albino Teixeira é muito feliz nessa mensagem grupo no grupo, porque ele deixa bem claro para nós que em todos os agrupamentos humanos, inclusive o da religião, o do centro espírita, nós encontramos e reencontramos pessoas, espíritos reencarnados que já tiveram laços de afeto ou de desafeto conosco no passado. Então Albino diz assim: é comum o grupo de nossas afinidades, afetos e desafetos que trazemos de existências passadas, que nem sempre estão associados a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora ligados ao nosso espírito por vínculos magnéticos. E mais adiante ele deixa bem claro ao afirmar: é o grupo do trabalho, é o grupo íntimo, o grupo da família, onde grandes alegrias e grandes dores, facilidades e empeços surgem, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo, ressarcindo erros e aprimorando qualidades. Então, o importante é que, ao percebermos desavenças e conflitos com as pessoas que fazem parte de qualquer um desses grupos, usemos os instrumentos do Evangelho, da prece, do pensamento positivo, das ações da caridade, para minimizar ou até mesmo eliminar completamente desafetos, sofrimentos, porque nós nos encontramos com essas pessoas nesses grupos para estabelecer o caminho do amor e da renovação de forma definitiva. É o propósito das leis divinas que nos trazem a esses lugares o reencontro de almas com as quais já estivemos convivendo no passado. Nós estamos chegando aos momentos finais do programa, agradecidos a todos pela audiência. Se possível, divulguem nosso programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.